A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais um dia de adoração, de louvor ao Senhor, né? Leitura da sua santa palavra. Hoje nós vamos ler o Salmo 150, né? O último capítulo do livro de Salmos. Nós vamos adorar o Senhor, né? Oração, em leitura da sua palavra, como ensina aqui o versículo, o título diz assim, ó: louvem a Deus o Senhor, né? Então, é um dever nosso, né? Que cremos em Deus, que cremos na palavra do Senhor Jesus, né? Na Bíblia Sagrada, o louvar, o adorar. E nessa meia-noite, nós vamos fazer o grande clamor das causas impossíveis a Deus, nosso Deus que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra, né? E que nada é encoberto diante dos olhos do Senhor. Só a Deus prestamos a nossa adoração, o nosso culto racional, né? O nosso louvor. E o versículo 1 do Salmo 150 diz assim, a palavra do Senhor: louvem, aleluia, louvem a Deus no seu templo, louve o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louve com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças. Louve com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia, né? Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Então esta é a vontade de Deus, né? Que nós o adoremos, que nós o louvemos, que nós sejamos gratos ao Senhor pela vida, pelo deitar, pelo levantar, pelo respirar, pelo alimento, né? Por tudo, pelo trabalho das nossas mãos que Deus nos dá todos os dias, abençoando, enviando, né? Abundância, fartura, abençoando o nosso alimento, a nossa saúde, né? Porque Deus, Ele quer que todo ser humano, né, o adore, o louve, o exalte. E é por isso que estamos aqui neste propósito, após meia-noite, né, de oração, de jejum, de leitura da sua santa palavra, onde viemos se fortalecer no Senhor, viemos adorar a Deus, cultuar a Deus, pregar a palavra de Deus, né, levar a mensagem do Senhor Jesus, né, até o seu coração, até a vida daqueles que muitas vezes estão distantes dos caminhos do Senhor, muitos que estão afastados dos caminhos do Senhor. E a vontade de Deus é que todos nós o louvem, como diz aqui a palavra, ó. Todos os seres vivos louvem o Senhor, né? Essa é a vontade de Deus. Que você, meu amigo, o adore, o louve, o exalte de todo o nosso coração. Como diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis e achareis, como me buscar de todo o vosso coração. Buscai-me enquanto se pode achar, e invocai-me enquanto eu estou perto, diz a palavra de Deus, né? O profeta Isaías, escrevendo no livro, ele fala que nós devemos buscar a Deus, né?
Porque sem a presença de Deus na nossa vida, meu amigo, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos vivendo dias difíceis, dias maus, né? E o Senhor Jesus nos alerta na sua santa palavra a respeito disso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ele falou para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, e eu sou contigo, né? Então é um dever nosso se esforçar para agradar a Deus, para louvar a Deus, para buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor nos ensina no Evangelho, né, o apóstolo escrevendo, ele diz que o céu é tomado por esforço, né? Então temos que se esforçar, temos que lutar com as armas espirituais. Quando Paulo ensina em Gálatas, né, na carta que Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, ele diz que nós devemos se revestir das armaduras de Deus, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? O capacete da salvação, né? A couraça, porque um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, que não ora, que não jejuma, que não lê a palavra de Deus, que não põe em prática, que não vigia, uma pessoa dessa, ela está desprotegida, né? E o inimigo está aí, como disse o apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que o adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós devemos estar na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra, em vigilância, né? Contra as armadilhas do inimigo. Ele está aí armando laço de todas as formas contra a vida do ser humano. E às vezes as pessoas, elas não vigiam e dão lugar às setas do inimigo, né? Que levam elas à sua própria destruição, fazendo elas escolhas, né? Se distanciando de Deus, se distanciando da palavra de Deus, que é isso que o inimigo quer. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz que o meu povo se corrompe por falta de conhecimento, né? Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós conhecemos a verdade, meu amigo, meu irmão? É através da palavra de Deus, é dando ouvido à voz do Espírito Santo, como ele diz às suas igrejas em Apocalipse: quando os ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, né? Então Deus, ele vai usar os seus filhos, suas filhas, né? Levando a mensagem, a palavra para mim e para você. Cabe a nós dar lugar, dar ouvido, né? Colocar em prática o ensinamento da palavra de Deus. E assim nós seremos abençoados, seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Por isso que o salmista, ele diz aqui: todos os seres vivos louvem ao Senhor. Então nós devemos adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo, pelas lutas, pelas vitórias, né? Muitas vezes não entendemos no momento, mas lá na frente passamos a entender o porquê passamos, enfrentamos batalhas, lutas, mas Deus não desampara os seus filhos, né? O Senhor sempre chegará com seu socorro, com a sua misericórdia, né? Com a sua bênção na nossa vida, na nossa família. Então que nesta madrugada o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, abra seu entendimento espiritual, que a luz do Evangelho de Cristo ilumine o seu coração, a sua mente, que você passe a ser um servo, uma serva de Deus, uma criatura que louve ao Senhor, que agradeça ao Senhor, que esteja firme na presença de Deus.
não servir a Deus só por algo que Deus pode te dar, falando materialmente, né? Não, que sirva ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, né? Que a sua vida verdadeiramente esteja alicerçada, a sua fé em Cristo Jesus, independente de lutas, de dificuldades ou de problemas que nós venhamos enfrentar. Temos que ter a certeza e a convicção que Deus sempre chegará com socorro, como diz a sua santa palavra, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Então Ele sempre chegará na vida daqueles que creem, na vida daqueles que o buscam de todo o seu coração. E nesta madrugada nós vamos clamar a Deus, agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor a sua ajuda, o seu socorro, a sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos amigos e familiares, né? Que o Senhor os alcance, a sua bênção, a sua misericórdia, como ensina a sua palavra, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por isso que nós não somos consumidos, né? O seu amor dura para sempre, mas a sua ira dura por um pouco de tempo. Então a misericórdia de Deus nos alcance, a bênção dos céus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador e Libertador Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós pecadores, nos lave, nos limpe a nossa mente, o nosso coração, repreendendo todo ódio, toda mágoa, toda raiz de amargura, né? Toda maldade, que o Senhor nos liberte de toda maldade em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor que estás no teu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra, o Senhor que contempla a todos na face da terra, o Senhor nosso Salvador, te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus e nós sermos os teus filhos, ó Pai, como o Senhor diz na tua palavra em João capítulo 1 do Evangelho de São João. O Senhor diz que todos aqueles que te receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no teu nome. E nós cremos, Senhor, no Senhor, na tua palavra, nos santos mandamentos do Senhor. Receba, Pai, a nossa vida nesta madrugada. Receba a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos, a vida dos familiares de cada um deles, Pai. Aqueles que ainda não confessaram a sua fé no Senhor, aqueles que ainda não entregaram, meu Deus, a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor os visite, Espírito Santo, abrindo o entendimento deles, que a luz do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador, visite, Espírito Santo, cada um deles, visite a família, o parente, o amigo. Senhor, só o Senhor pode converter eles para ti, Pai. Converter eles a abandonar o pecado, a maldade, se arrepender, meu Deus, entregar e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Pai querido, amado e santo, oramos também, meu Deus, por aqueles que se encontram aflitos, desesperados, aqueles que se encontram, Pai, sofrendo no mundo dos vícios, ó Pai, aprisionado pelos vícios do álcool, das drogas, aprisionado pelos demônios, no crime, no tráfico, Deus, nas facções, enganados por Satanás. E só o Senhor, meu Deus, pode nos libertar. Só o Senhor, só o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que foi derramado da cruz, o nosso Salvador, pode salvá-lo e libertá-los, Pai. Oramos pelos encarcelados, aqueles que estão lá injustamente,
que foram caluniados, perseguidos, defamados, Senhor. Aqueles que estão sendo, meu Deus, oprimidos por aqueles que se acham grande. Pai, maior do que eles é o Senhor. O Deus dos exércitos é o teu nome. O Deus que está acima de tudo e de todo. Deus do universo. Deus da humanidade. Deus das causas impossíveis. Clamamos ao Senhor nesta madrugada em nome de Jesus. E pedimos, Pai, justiça na vida daqueles oprimidos, perseguidos e humilhados, meu Pai. Que o Senhor faça justiça dando a vitória. Senhor, oramos pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos, tuas filhas. Oramos, Senhor, e apresentamos todos que fazem a tua obra, que levam a tua palavra, o evangelho do Senhor Jesus, que pregam com amor e temor e tremor a tua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde livre de todo mal, que o Senhor levante o caído, prostrado, desviado, Senhor, traga de volta, Pai, a tua casa, a tua presença. Senhor, oramos também pelos que sofrem, os depressivos, aqueles que sofrem com a insônia, com a depressão, aqueles que sofrem com a síndrome do pânico, com ansiedade. Que o Senhor tenha misericórdia e os liberte, Senhor. Pai, oramos também, meu Deus, aqueles que se encontram oprimidos nas drogas, aqueles que se encontram, Pai, no jogo, no fundo do poço, e não tem mais forças para largar. Jesus, liberta, dê força, ânimo, coragem, Pai, e liberta essas criaturas, Senhor. Oramos pelo Brasil, pela nação, entregamos o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entregamos a empresa onde trabalhamos em tuas mãos, meu Deus. Os diretores, seus familiares, que o Senhor os abençoe. Cada funcionário ali abençoe a família, dando paz, salvação, libertação, prosperando ali a empresa, Senhor. Meu Deus, envia multidões de clientes abençoados, famílias abençoadas. Prospera, meu Deus, o trabalho das nossas mãos, de todos ali, em nome de Jesus. Entregamos, Pai, nesta madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, abençoa, Pai, aqueles que se encontram jogados nas ruas, nas calçadas, nos vícios. E só o Senhor, meu Deus, Jesus Cristo pode libertá-los, Pai. Senhor, entregamos nessa madrugada esta causa nas mãos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Oramos pela nação, pelo Brasil, pela África. Oramos, meu Deus, pela nação de Israel, pela salvação e libertação. Oramos pelo Brasil. Oramos, meu Deus, para que o Senhor abençoe a nação brasileira, as autoridades, aquelas que estão lá, meu Deus, fazendo justiça. Que o Senhor os abençoe. Mas os que estão humilhando, perseguindo, meu Deus, defamando, querendo o mal da nação, que o Senhor faça justiça, meu Deus. Pai, entregamos essa causa em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão. Abençoe a sua família, a sua casa. Que o Senhor te dê um final de semana de muita salvação, libertação, prosperidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a palavra de Deus, a oração para seus familiares, amigos, levando a palavra do Senhor. E com certeza Deus abençoará mais e mais a sua vida, pois você estará levando a palavra de Deus a outras vidas, né? Compartilhe, né, a oração, escreva o nome dos seus familiares
na descrição dos vídeos, né, pedindo a oração, pois todas as madrugadas, a partir de meia-noite, estamos nesse propósito de jejum, de oração. Estávamos lendo, né, e meditando no livro de Salmos. Hoje nós encerramos essa campanha do livro de Salmos, né? Todos os dias estávamos lendo um capítulo, né, do livro de Salmos. A partir de amanhã, de meia-noite, estaremos meditando no Novo Testamento, a nova aliança, né, do sangue de Jesus Cristo. Estaremos meditando todos os dias num capítulo, né, do Evangelho do Senhor Jesus, né, do Novo Testamento, onde nós vamos aprender, né, a nova aliança, né, o Novo Testamento, onde Cristo Jesus veio à terra, né, se humanizou, nasceu da Virgem Maria, né, viveu uma vida entre nós, entre o povo, né, onde ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou, entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, todo o sofrimento que ele passou, para que hoje, né, nós tivéssemos a oportunidade da nossa salvação eterna, da vida eterna com o Senhor Jesus. Então, a partir de amanhã, nós estaremos meditando todos os dias em um capítulo, né, do livro do Novo Testamento, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Então, fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador. Não perca, mesmo que você não nos acompanhe ao vivo aqui pelo Facebook, mas se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Você lá vai estar os vídeos, todos os dias vai estar lá a mensagem, a palavra de Deus, né? E com certeza Deus edificará a sua fé no Senhor Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus.